Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vem, todo mundo entra, vamos entrando, chegando. Hoje é uma live muito especial para mim, muito especial. Nós não estamos falando apenas de técnica, mas nós estamos falando sobre nossas carreiras, sobre como lidar no meio das adversidades na nossa carreira. Nós que levamos tanto tempo para construir, aonde nós chegamos e é tão fácil cair, tão fácil derrubar isso, né? Então, falar de intercorrências, para mim, sem dúvidas, é algo muito necessário. Não é fútil, não é clichê, e eu estou muito feliz por essa live de hoje. Eu quero aproveitar, agradecer todo mundo. Ontem eu recebi muitas perguntas, recebi muitos comentários, a gente tem um grupo também, que se você não está inscrito, se inscreva nesse grupo, porque lá vocês vão receber todas as informações sobre o que está acontecendo essa semana, sobre o dia 5, que é definitivamente o nosso workshop de intercorrências faciais. E o nosso intuito é ensinar, entregar, principalmente esses primeiros passos que você pode prevenir, ajudar a corrigir uma intercorrência, prevenir e lidar com essa intercorrência no momento em que ela acontece. Então, hoje é um dia extremamente especial. Deixa eu só ver quem está aqui na live, aqui, ó. A Shirley está aqui, a Gi, todo mundo. Vocês já estavam aqui ontem. Deixa eu conhecer um pouquinho de vocês hoje. Muita gente viu a live de ontem no replay. Nós estamos disponibilizando por um tempo, mas não ficará no ar. Então, quem perdeu a de ontem, hoje ainda dá para ver, e a de hoje também, mas não vai ficar muito tempo no ar, tá? E o que vocês estão vendo aqui é algo que nem nos maiores cursos vocês já ouviram essa entrega, viu? Então, anotem, pega a caneta, pega o papel, anotem. Inclusive, ontem uma profissional maravilhosa me escreveu dizendo: Vanessa, eu nunca vi uma aula dessa, nem nos cursos que eu pago muito caro. Então, isso para mim é maravilhoso. Então, vocês podem ter certeza que aqui nós vamos entregar muito mesmo. Então, o pessoal escreveu? Bora lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a segurança jurídica, mas não da forma que nós ouvimos que é necessário, mas de uma vertente totalmente diferente. Não sei vocês, eu quero saber, alguém aqui já passou por uma intercorrência? Anota aqui para mim, deixa eu saber se vocês já estão familiarizados um pouquinho com esse assunto, na pele, vivendo na pele ou não. Nós sabemos hoje, enquanto vocês vão escrevendo, que chega um pouquinho mais tarde para mim, eu vou falando com vocês. Hoje, 90% dos meus atendimentos é a intercorrência e eu vejo que é muito necessário abordar esse assunto dentro da estética e eu vejo que nós negligenciamos muito isso. Não só a parte anatômica, porque a gente busca muito técnica. A gente precisa estudar sobre psicoclínica, anatomia e a segurança jurídica. Tudo isso compõe a nossa carreira, a gente se tornar referência na nossa área. Então, eu quero muito que vocês recebam essa pessoa que eu vou apresentar para vocês. Vocês já conhecem, né? Quero apresentar aqui meu amigo Catani. Ele vai entrar agora na live com vocês. E eu quero, desde já, agradecer a disponibilidade dele estar aqui. O Dr. Guilherme Catani está com a gente nesses anos todos. Eu não consigo mensurar a diferença que ele faz e que ele fez na nossa clínica. Então, assim, definitivamente é importante ter uma pessoa que nos ajude nessa área de segurança, e não somente com todos os conselhos, mas também no ensino, que isso é muito importante. Ele fala uma linguagem que a gente consegue entender, porque a gente não estudou isso, né, gente? Então, eu quero apresentar para vocês o Dr. Guilherme Catani. Obrigada, viu, Guilherme, mais uma vez. Muito honrada da sua presença aqui, viu? Quero que você se Imagina, apresente um pouquinho para todo mundo.
Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Catani, sou advogado, trabalho na área da harmonização. Intercorrências e problemas nessa área, na saúde em geral, mas na harmonização principalmente, é a minha vida. Então, vivo isso já há 7 anos, desde que a harmonização começou, desde que não chamavam ela dessa maneira. Então, acredito que poucas situações, ou nenhuma possível dentro desse mundo da estética, dentro desse mundo da intervenção do corpo humano, voltado para a harmonização, eu não tenha visto, não tenha participado, não tenha vencido, não tenha sido derrotado, não tenha observado tudo que pode acontecer dentro desse cenário. Estou bem contente de estar no evento com esse objetivo, né? Que é um evento que ele não só repara e ajuda a curar as pessoas, mas também os profissionais, protege imagem, né? Protege a nossa qualidade de vida. Acredito que ninguém quer trabalhar só por trabalhar, nem ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro. A gente quer que isso seja feito de uma maneira que a gente se orgulhe, e principalmente de uma maneira que traga paz para a nossa vida. Acho que dinheiro nenhum do mundo vale a nossa vida ser caótica, né? A nossa vida ser uma vida sem tranquilidade. Então, é um tema que eu me sinto muito, muito contente de abordar. E eu acho que nenhum escritório no Brasil já contemplou tantos casos de intercorrência, né, Catani? Então, eu acho que você tem até uma bagagem para estar aqui hoje com a gente falando sobre isso. E todos que estão aqui, de alguma forma, têm interesse em aprender sobre isso, porque nós sabemos que podemos evitar ali 80%, mas existe ali os 20% que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, nós temos aí um tempo, e eu quero que vocês aproveitem muito esse tempo com o Guilherme Catani, que é difícil, viu, gente? A agenda dele não é fácil. Então, valorizem esse momento. Fiz uma caixinha de perguntas hoje e recebi muitas perguntas insanas. E eu vou começar, eu classifiquei algumas aqui que eu achei bem forte, que é o que nós vamos falar. Aconteceu o problema. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? Então, eu coloquei aqui, eu quero começar com uma, Catani, que até me instigou. Manda. Vamos lá. Se uma intercorrência acontece e eu não sei resolver, até onde vai a minha responsabilidade legal? Fala pra gente. Muito, muito boa. Sabe que eu determino muito a inteligência das pessoas pela capacidade delas fazerem perguntas, né? Eu acho que é uma das grandes capacidades do ser humano é sintetizar alguma dúvida, principalmente uma pergunta rápida e objetiva. Exato. E essa pergunta verdadeiramente é muito boa. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender, e existe um paradoxo, né, uma celeuma em cima desse cenário de ter que saber resolver absolutamente tudo que acontece. Então, eu acho que primeiro é importante a gente abordar até onde que vai a responsabilidade de um profissional, o que é uma responsabilidade profissional, o que é uma responsabilidade civil, se de fato isso acontece dessa maneira, se de fato não acontece. Primeira coisa, a estética é uma área muito jovem, comecemos por aí. Sim. A harmonização em especial, né? Até 2013, por exemplo, quando da publicação da lei do ato médico, que na verdade foi um grande marco para ficar mais claro e mais lúcido para onde cada um poderia ir, até onde eram os limites das classes, e as classes começaram a criar resoluções para conseguir trabalhar. A odontologia, especialmente, foi a única que criou uma especialidade própria, chamada harmonização orofacial, mas todas as classes nesse sentido também. E, no início, havia uma separação muito clara, que na minha concepção é uma separação que na realidade não existe, que é essa separação entre saúde e estética. Quando você vai olhar especialmente as normas sanitárias e outras regras que existem, você vê isso muito claro. Como se um lado fosse o lado alopático, o lado nosológico, né? Do tipo, esse lado aqui é o lado que cura, esse lado aqui é o lado da doença, esse lado aqui é o lado da saúde. E isso faz com que a população em geral observe a estética como um negócio do tipo supérfluo, luxuoso. A saúde está tudo bem, né? A saúde não tem relação nenhuma. E, a bem da verdade, uma coisa não vive sem a outra. E isso é muito interessante. Primeiro, a saúde não vive sem estética, porque a estética hoje ela compõe culturalmente, psicologicamente, o conceito de bem-estar. Estar bonito, ter um capital social, ter um capital erótico, como fala a Catherine Hakim. Então,
essa joia, né, que é estar se sentindo bem, se sentir a sua melhor versão, compõe também a noção de saúde dentro da perspectiva de saúde mental, saúde social. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde crava a saúde como estado de bem-estar físico, mental e social. Exato. Então, estética é saúde, mas saúde é estética também. Estética é saúde também. Você não consegue fazer um procedimento estético, manter longevidade, ser um procedimento realmente eficaz e seguro, que são as principais premissas para você fazer qualquer procedimento. As premissas que são destacadas no mundo científico, né, no estado da arte. Se você não tiver com os biomarcadores em dia, se você não tiver com a saúde minimamente regulada, se o teu corpo, se o teu terreno biológico não for o melhor ambiente para receber esses corpos estranhos, novos, que vão entrar nele. Então, todo o conjunto começou meio que com essa dicotomia meio extremista, né, que era uma coisa ou outra. Mas a gente foi descobrindo, principalmente com a prática, principalmente com os problemas, principalmente com as intercorrências, que a coisa precisava andar casada. Não bastava nem entregar, né? Exatamente, não bastava nem um namoro. Precisava ser, de fato, um casamento. E aqui, tanto da perspectiva preventiva, do tipo, quanto mais eu me preocupar com a saúde, quanto mais eu entender de corpo, de fisiologia, de metabolismo, de hormônio, de vitaminas, de minerais, a matéria-prima que faz com que a beleza, de fato, floresça, menos chance de eu viver um problema eu vou ter. Só que, mesmo assim, nós todos sabemos que, por N motivos, alguns de responsabilidade profissional, outros de irresponsabilidade profissional, os problemas acontecem. As adversidades, as intercorrências, as complicações, elas vão acontecer, e isso muitas vezes porque não é fácil gerir uma carreira. A realidade é essa. Não é fácil gerir sua própria imagem, não é fácil gerir uma marca. Muitas profissionais e profissionais gerem carreira, família, sua própria saúde mental, gerem a si mesmas, tem que atender várias pessoas, às vezes tem vários trabalhos para conseguir dar conta financeiramente de tudo. Então, você não vai estar bem para atender todo dia. E, às vezes, vai acontecer aquela equação trágica, né? Você não está bem num dia, você está cansado e, ao mesmo tempo, você atende um paciente difícil. Esse paciente, ele vem com uma surpresinha, né? Um paciente Kinder Ovo, ele vem com problemas que você não consegue diagnosticar e avaliar logo da primeira consulta. Às vezes, ele mente para você na anamnese. Você não tem uma capacidade psicoclínica tão grande de fazer uma avaliação e olhar os sinais, entender as fumaças que se apresentam ali. E disso advém, surge uma intercorrência. Então, é importante que, antes que a gente responda se ele tem responsabilidade de resolver ou não, a gente entenda o que configura um erro. Talvez essa seja uma das partes mais importantes da aula de hoje. O erro, ele só acontece juridicamente, essa categoria, no meu mundo, que é o mundo jurídico, quando acontecem três coisas. Ou você é negligente, que o que significa ser negligente nesse mundo? Você deixa de fazer algo que você deveria ter feito. E, Guilherme, o que eu deveria ter feito? Aí vai do teu estudo, aí tá a doutora Vanessa para te ensinar aqui. Mas é aquilo que um bom profissional faria. Aquilo que um profissional adequado, respeitando ciência, respeitando segurança, respeitando eficácia, faria diante daquela situação. Então, quais seriam as condutas preventivas, de execução, de contingência, de pós, que você deveria fazer se você estivesse atuando impecavelmente nesse caso? Se você deixar de fazer algo que está nesse script, você é negligente. Mas, mesmo fazendo tudo que você deveria ter feito, você pode ser imprudente. O que é uma pessoa imprudente? O que é uma pessoa que lhe falta prudência? É uma pessoa que atua meio que de qualquer jeito, meio sem zelo, descuidada. Uma pessoa vai fazer uma lipoplastia de papada, por exemplo, e ela faz aquilo de maneira descuidada. Ela vai fazendo a sucção e ela vai colocando o instrumental de um jeito descuidado e acaba resvalando em algum lugar que não deveria, ou acaba acessando um plano, uma profundidade, uma extensão que não deveria. Esse tipo de profissional é um profissional imprudente. Mas ainda assim, você pode fazer tudo o que você deveria, você pode ser prudente, mas você pode não manjar do que você está fazendo. Aí você atua com imperícia. O que é a imperícia? Peguemos um passo a passo do que tecnicamente um profissional deveria fazer para atuar corretamente, dentro das 4 linhas, das regras técnicas, e você atuou fora dessa linha. Diferentemente, você acessou um plano que não era para acessar, utilizou um material com uma reologia distinta do que era para utilizar,
você utilizou um instrumental que não era para utilizar, você foi rápido demais, apressado, utilizou produto demais, ou seja, você fugiu das regras, dos limites técnicos adequados. Essas 3 categorias de comportamento, elas incorrem nesse conceito que a gente chama de erro. Feita essa introdução, entremos no campo agora da intercorrência de fato. A responsabilidade de um profissional, ela não acaba quando o procedimento termina. E essa resposta aqui, eu nunca vi ela sendo dada dessa maneira, então vocês são privilegiadas de estar aqui nesse momento. A responsabilidade de um profissional vai até quando os efeitos do procedimento que ele fez persistem. Esse é o ponto, porque se ele não tivesse feito o procedimento, esses efeitos não aconteceriam. O primeiro aspecto é esse. Então, a gente chama isso de causa e concausa, ou seja, tudo aquilo que advém, que não existiria se você não tivesse feito aquilo. E já existem estudos, por exemplo, que denotam que num preenchimento facial, aquele gel fica na tua face, no teu corpo, durante muitos anos. Muito mais tempo do que diz a bula, muito mais tempo do que o resultado estético, por exemplo. Então, você tem responsabilidade até o momento que isso continua fazendo efeito no teu corpo. Se você tem responsabilidade pelo que você faz, a regra é que você tem responsabilidade também sobre todos os efeitos que aquilo gera. Entretanto, a saúde, ela foi dividida, por uma lógica de organização, acredito eu, Vanessa, ela foi dividida em várias áreas, várias especialidades. Tanto é que no mundo médico, muito antes da medicina, por exemplo, ela existir, tudo isso foi separado em caixinhas. O infectologista, o oftalmologista, o cardiologista. Tanto é que se você faz um procedimento, por exemplo, odontopediátrico, e a criança que está fazendo esse tratamento odontológico engole o aparelho, naturalmente não vai ser o profissional que vai ter que abrir o tórax dela para retirar o aparelho lá de dentro. Entretanto, os profissionais hoje, muitas vezes, eles não sabem resolver os efeitos colaterais, as adversidades, as complicações, as intercorrências mais simples, que são diretamente geradas por aquilo. Então, a responsabilidade do profissional, na minha concepção, a primeira, que ela ataca 100% dos profissionais. Ele precisa saber o que fazer. Exato. Não significa que vai ser ele que vai fazer. Conduzir, né? Naquele primeiro momento. E o que na minha concepção, abrange isso? Ele precisa saber diagnosticar o problema. O que está acontecendo? Porque se ele não sabe diagnosticar o problema, se ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe para onde vai, ele não sabe nem para quem liga. Exatamente. Então, primeiro ele precisa diagnosticar o problema. Diagnosticando, o fato dele não saber resolver não significa que ele não pode ter um prognóstico também. Porque uma coisa é você ser o responsável por executar o procedimento curativo e reparador. Outra coisa que é absolutamente fundamental, muitas vezes, para preservar a vida daquele paciente, para preservar a saúde da pele, para preservar a rigidez daquela estrutura anatômica que ele estava atuando, é ele saber para onde vai. Eu ligo para Vanessa, eu levo ele na UTI, eu levo ele no hospital, eu levo ele na policlínica da minha cidade, eu ligo para um profissional, um especialista em qual área? Qual é o problema que está acontecendo aqui? Então, respondendo a tua pergunta, não me parece que em todos os casos seja razoável e justo que nós coloquemos para os profissionais resolver 100% dos problemas. Exatamente por esse motivo, por sabermos que é impossível que um ser humano vivo consiga dominar todos os saberes de todas as especialidades, de todas as classes, isso seria exigir impossível de um ser humano médio, comum. Mas eu acho que o mínimo que os profissionais devem saber, e é exatamente por isso que existem pessoas e cursos e programas e projetos maravilhosos desses como a Vanessa, é você saber o que está acontecendo, então diagnosticar, entender quais são as possíveis derivações de tudo aquilo que você está fazendo, e a segunda coisa, saber quais são os prognósticos, saber para onde você vai, no mínimo, para saber qual encaminhamento você dá, saber para qual lugar você vai, saber para qual pessoa você liga, saber qual que é o nível de urgência e emergência daquela situação que você está lidando. Perfeito. E isso, Catane, casa muito com o que a gente falou ontem. Nossa, estourou aqui meu rosto. Porque ontem nós falamos sobre essa saber identificar que lesão é essa,
Qual é a Exatamente. lesão? Porque senão eu não sei o que fazer. Não é um livro, uma apostila que fala, pega água quente, pega hialuronidase. Não existe uma receita de bolo para tratar uma intercorrência. Inclusive, ontem, a paciente que estava com a gente, depois aqui para o pessoal, é uma paciente que chegou para mim com um problema na pálpebra. Então, foi feito por outro profissional, chama ectropia palpebral. E não é da minha alçada, mas o que eu fiz? Identifiquei, olhei a lesão, falei, olha, até aqui eu posso, daqui para lá eu preciso ou de um oftalmo ou de um cirurgião ocular, uma pessoa, eu preciso ouvir esse profissional. Então esse encaminhar, essa condução, para mim é a maior sacada da intercorrência, né? Mas assim, linkando isso que a gente está falando, tinha até uma pergunta sobre isso. Se eu encaminhar um paciente para um especialista, isso isenta a minha responsabilidade ou é suficiente para eximir de culpa, para me eximir de culpa? Boa pergunta. Vamos lá. Essa pergunta, ela necessita de uma separação, que é uma separação bem importante. Boa. Primeiro, você é responsável por absolutamente tudo aquilo que você fala, absolutamente tudo aquilo que você faz e absolutamente tudo aquilo que você gera. Exato. Através do que você faz. A responsabilidade de quem vai corrigir, vai reparar, vai amenizar, vai mitigar uma intercorrência, ela se inicia a partir do momento que esse paciente chega até essa pessoa. Mas qual que é a responsabilidade dela? A responsabilidade é estar atrelada à intercorrência e não o que foi feito antes. Percebe? Porque os efeitos que foram gerados a partir da execução do procedimento, seja com cometimento de erro ou não, ele é do profissional que executou. Uhum. Então, perceba, aqui não existe confusão de responsabilidade. A responsabilidade ela é muito bem dividida. Então, não existe imunidade de responsabilidade a partir do momento que eu encaminho esse profissional para outra pessoa. A partir do momento que você encaminha, cria-se um muro, a tua responsabilidade é até o que está acontecendo agora. A partir desse momento, a tua responsabilidade não vai embora. Ela persiste. A tua responsabilidade persiste. O que acontece é que vão ter duas responsabilidades agora. A responsabilidade do que você fez e dos efeitos que foram gerados até ali, e a responsabilidade de quem se prontifica a reparar aquela intercorrência, que é uma responsabilidade muito mais flexível, muito mais amena, né? Uma responsabilidade muito menos objetiva, muito menos concreta, mas ela também existe, que é a responsabilidade do que o profissional prometeu que ia fazer, da previsibilidade que ele deu para esse paciente, das possibilidades de reparação, das responsabilidades de restauração daquele problema, mas somente a partir do momento que esse paciente sentou na clínica ou sentou no hospital da pessoa que se dispôs a resolver aquele problema. Então, são duas responsabilidades. Não há imunidade, não há transferência, não há confusão. Só são responsabilidades distintas. A responsabilidade de quem fez e dos efeitos gerados por aquele, que essa responsabilidade ela vai continuar, não vai mudar em nada. E a responsabilidade de quem se prontificou a resolver aquela intercorrência e disse que existia grande probabilidade de curar, de restaurar, de reparar, a partir do momento que esse paciente se depara e chega até esse outro ambiente. Por isso que essa transição, Catani, gente, eu estou aprendendo demais aqui. Essa transição, ela tem que ser tudo escrita e assinada, né? Por exemplo, eu que recebo pacientes com intercorrência de outro profissional. Então, o paciente chega, ele assina um termo que ele veio de outro profissional com essa intercorrência e eu não coloco garantias. Eu digo que serão tentativas para a gente solucionar ou tentar melhorar a questão, dependendo do que for. Sempre gosto de editar, né, mudar de acordo com o caso clínico. Mas essa transição, legalmente falando, vamos supor, chegou para o juiz. Ele vai no profissional que iniciou e também no profissional. Ele pega os dois casos. Ele vai ler todo o prontuário dos dois. É isso. Exatamente. Qual que é o ponto aqui? Existe uma coisa no direito que chama obrigação de meio e obrigação de resultado.
Eu, particularmente, não acho que exista obrigação de resultado na perspectiva jurídica em nenhum dos dois casos. Tá? Qual que é a diferença entre um caso e outro? A obrigação de meio do procedimento estético, ela tem uma parte... Por que é a obrigação de meio? Porque o profissional não tem como garantir absolutamente nada. Não. Né? Ele não tem como garantir exatamente como é que o organismo vai reagir, ele não tem como garantir com exatidão qual que vai ser a modificação, o embelezamento, o enfeiamento. Esse processo é um processo subjetivo e ele está dentro dos conceitos intangíveis, como o que é belo, né? O que é bacana, o que é legal, o que é ser lindo, o que é ser feio. Então, não teria como garantir. Por isso que a obrigação de resultado, para mim, é um conceito errático. Entretanto, existe um resultado que ele é atrelado à responsabilidade desse profissional. Qual que é o resultado? O resultado de alguma coisa acontecer. Se o paciente vai fazer, por exemplo, um procedimento de nariz e o profissional, a partir do ácido hialurônico, uma rinomodelação minimamente invasiva, ele se propõe a empinar o nariz, dar uma empinadinha na columela, por exemplo. Ele não tem a obrigação desse paciente gostar do processo de empinamento, mas ele tem a obrigação que alguma coisa empine. Sim. Falando numa linguagem muito popular aqui. Diferentemente do profissional que vai atender uma intercorrência, porque já aí entra no campo, de fato, curativo. Aí é totalmente obrigação de meio. Obviamente que o profissional que se propõe a corrigir uma intercorrência, ele não pode imaginar, diante dos sinais clínicos, que o resultado tem muita probabilidade de ser zero. Senão ele nada faria, senão não faz sentido. Sim. É um serviço como qualquer outro. Mas, digamos que ele tem uma imunidade muito maior para haver uma oscilação de resultado. A obrigação é muito mais de meio que a obrigação de meio de quem trabalha com estética. A obrigação do profissional que visa, que objetiva solucionar ou amenizar ou melhorar uma intercorrência, ele tem que utilizar de meios que são cientificamente abalizados para resolver aquele tipo de categoria de problema. Por exemplo, o paciente está com uma perda de vitalidade de pele. Todo mundo sabe que procedimentos que envolvem laser, por exemplo, ou que procedimentos que envolvem uma câmara hiperbárica são procedimentos, via de regra, adequados para regenerar. São procedimentos enquadrados dentro da categoria regenerativa. Então, são procedimentos indicados. Mas aquele procedimento daquele paciente, o organismo daquele paciente pode não responder bem. Aí você parte para outra terapia, para outro tratamento. E esse profissional, por ter escolhido uma opção que era viável, mas sem resultado, ele não tem responsabilidade nenhuma, porque ele acertou. O que ele não pode é escolher uma terapia que nunca, em lugar nenhum do mundo, foi prognosticada para aquele tipo de problema. Meu Deus. Esse é o cenário. Gente, o buraco é mais embaixo. Catane do céu. Você sabe que é a primeira vez que eu ouço, provavelmente você já tenha falado isso, mas sobre essa parte do pós, do aconteceu, como é que eu faço, isso está sendo tão interessante para mim também. Eu acho que eu nunca falei com esse grau de profundidade em nenhum lugar. E vamos aqui, um outro cenário, né? Entendendo isso. Paciente, por exemplo, sofreu não uma intercorrência local, mas ele teve uma reação alérgica. Perfeito. Legalmente falando, qual que é meu limite ali de atuação, ou o que eu não posso deixar de fazer, ou como eu devo proceder legalmente numa condição sistêmica dessa, no meu consultório? Logicamente que eu acho que existem graus de variação muito grandes aqui. Eu acho que não tem como a gente não começar na perspectiva preventiva, né? Sim. Então, Guilherme, poxa, o que é a perspectiva preventiva, por exemplo, para uma situação alérgica? Primeira coisa, quais perguntas são perguntas absolutamente fundamentais? Primeiro, no campo da conversa. Sim. Primeiro, no campo da extração clínica, de informações clínicas que são relevantes. Quais perguntas que são fundamentais, atreladas a um possível processo alérgico que pode acontecer com qualquer ser humano, né? Interessantes para se fazer. Então, primeiro, o campo das perguntas. Depois, a gente vai para o campo dos exames. Campo examinatório. Quais exames? Digamos que essa paciente, ela emitiu, a partir das respostas que deu, a partir do histórico clínico, da história da moléstia, da história dos desejos, da história das dores, da história dos biomarcadores dela, isso emanou sinais para nós
que poderiam eventualmente fazer-nos pensar que uma alergia pode acontecer. Se esse sinal clínico acontece, esse profissional, ele ou então outro profissional, a depender do nível de competência prescritiva, examinatória que ele tem, Sim. tem a obrigação de solicitar exames para se aprofundar nessa possibilidade. Se haviam sinais clínicos. Sim. Por exemplo, se ela disse que ela já teve quadros alérgicos em outras situações, digamos. Cara, se ela já teve quadros... Se ela já teve quadros alérgicos, é de responsabilidade, para não ser negligente, imprudente, imperito, que você não deixe isso a cabo de Deus, né? Que você tome outras medidas de cautela, de prevenção, de prudência, de perícia, de altivez, no sentido de prevenir isso. Aí você solicita exames. Digamos que essa paciente não deu esses sinais clínicos, digamos que você não solicitou os exames, e por alguma situação fora do esquadro, né, fora do quadro normal, essa paciente teve um processo alérgico. Aí vai do conhecimento, né? Vai do teu conhecimento, do teu bastidor, do teu back office aí de conhecimento mental que você tem para avaliar da onde que aquilo pode ter surgido. Que tipo de alergia é? Alergia sistêmica, ok, mas quais podem ter sido os gatilhos? Sim. Porque a depender dos gatilhos, a depender da espécie de desencadeamento alérgico, aquilo que a gente falou, você vai dar um encaminhamento, você vai dar um prognóstico diferente para aquele caso. Então, a minha resposta para a tua pergunta é, se foi um processo alérgico que ele poderia ter sido visto, pré-visto, que ele poderia ter sido diagnosticado, que ele poderia ter sido de alguma maneira avistado esses sinais, a responsabilidade é tua, dá jeito de resolver ou dá jeito de encaminhar para uma pessoa que resolve. Se é uma coisa completamente... Não houve qualquer sinal que pudesse te fazer observar que aquilo poderia acontecer, isso não tira a tua responsabilidade de cuidar desse paciente. E aqui entramos numa outra tríade, que é 3 alicerces que são de responsabilidade do profissional. Responsabilidade de informar, é essa das perguntas, de dar informação e de perguntar a coisa certa. Responsabilidade de executar de acordo com a ciência, ou seja, o jeito mais eficaz e seguro possível. E terceira responsabilidade, que é a responsabilidade de cuidar. Aquela responsabilidade humana de fazer tudo quanto é possível para preservar a saúde física, mental e social daquele paciente. Antes, durante e depois. Então, a primeira resposta macro para a tua pergunta, Vanessa, é o seguinte: qualquer coisa que aconteça, o profissional tem responsabilidade de cuidar. Seja ele cuidar, seja ele encaminhar. Não tem alguma hipótese na face da Terra que o paciente está tendo um baita de um problema na tua frente que você não tem responsabilidade ou de resolver, ou você não tem responsabilidade de encaminhar para alguém que resolva. Exato. Você nunca está imune. Agora, num processo judicial, numa avaliação extrajudicial, na análise da tua responsabilidade por aquele problema, vai ser avaliado 2 grandes coisas. Se você poderia ter previsto aquele problema, você poderia ter, de fato, diagnosticado aquele problema antes dele existir. Segunda coisa, se a tua atitude foi a melhor atitude possível diante daquele quadro alérgico, se você, sabendo identificar, sabendo diagnosticar, sabendo olhar para o próximo capítulo dessa situação, se você agiu da melhor forma possível, seja resolvendo, seja encaminhando. E aí a gente vê uma falha no sistema, né, Catane? Porque hoje em dia, por exemplo, o meu curso de escultura labial, nós fechamos aí um monte de gente. As pessoas procuram muito técnicas, isso que eu quero dizer. E quando a gente fala muito de intercorrência, muito do cuidado para não perder uma carreira ou perder um paciente, porque isso acontece. Não sei se você já passou por esse tipo de cenário. Meu Deus. Várias vezes. Meu Deus. Várias e aí eu fico pensando, gente, hoje a gente pode estar num restaurante, uma pessoa está precisando de uma ajuda, tem um desmaio, a gente não sabe socorrer, porque os profissionais deixam essa parte de lado.
Eu não sei ajudar uma pessoa que está com uma crise epilética ali, eu não sei o que fazer até chamar a ambulância, o que, que eu faço? Para Não, mim é uma dor extrema. É interessante, a gente conversava sobre isso a última vez que a gente se viu, que o olhar das pessoas para as intercorrências, ele normalmente é um olhar de estancar problema, né? De estancar hemorragia. Mas as pessoas não olham para o lado da intercorrência como uma valência que agrega valor à tua marca, né? Porque o que eu vejo aqui do meu lado? Eu vejo que talvez existam poucas coisas. Eu não acho que os pacientes, hoje, eles estão num nível de consciência que eles ignoram completamente a possibilidade de acontecer um problema, tá? Eu acho que eles sabem que um problema pode acontecer. Eu acho que eles já estão, a maioria deles, já, principalmente quem faz mais, já está num cenário que eles sabem que a dor pode acontecer, eles sabem que pode não ficar bom rápido, eles sabem que pode demorar um pouco até se construir o resultado, eles sabem que o organismo deles pode reagir de uma forma adversa ou de uma forma desagradável àquilo. Agora, eles não imaginam e jamais vão imaginar que um profissional da saúde não vai saber cuidar deles da melhor forma possível quando um problema acontecer. E eu acho que poucas coisas, elas são tão agregadoras de um sentimento positivo quanto você ter a oportunidade de cuidar de alguém. Meu Deus. Quanto você demonstrar que você é um protetor. Quanto você... Porque você não está cuidando do paciente só para a saúde dele. Você está cuidando do paciente porque você está cuidando da tua imagem também. Você está cuidando do paciente porque você está cuidando da tua carreira. Nossa, nós vamos pegar os cortes dessa live, Catane. Que é isso? Pode pegar, fica à vontade. Sensacional, meu Deus, cada coisa que a gente vai pegando, cada insight. E assim, Catane, enquanto você ia falando disso, a Luciana perguntou, né? E aqui está uma dúvida. Por exemplo, você é advogado de várias classes. O biomédico, por exemplo, que ela citou, não pode, por exemplo, prescrever ou ter no seu consultório uma adrenalina, por exemplo. Então, para o juiz, legalmente falando, esse cenário aconteceu, o que ele vai olhar? Ele vai olhar, eu ter socorrido, mesmo eu não posso fazer a prescrição dessa medicação. O que ele vai olhar? Que eu prescrevi e resolvi aquilo ali para salvar uma vida? Ou não, você atuou errado, porque isso não é, você não pode. Como que você lida com... Porque isso deve ser uma pergunta recorrente para você. Catane, agora? Ela não é tão recorrente porque as pessoas têm muito medo de falar sobre isso, né? Ela deveria ser muito mais recorrente, na verdade. Mas ela não é. Só acontece quando a pessoa já está vivendo aquilo. Exato. Mas, assim, o que eu vejo? Eu acho que todos esses profissionais, seja o biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o biólogo, todos esses que estão enquadrados dentro da área da saúde, a gente não pode esquecer que vocês são profissionais da saúde. Exato. Antes de qualquer coisa, né? A estética é uma vertente. O benefício estético, o embelezamento é uma vertente, mas antes de ser profissional embelezador, você é um profissional responsável por resguardar dentro dos teus limites o máximo possível a saúde do paciente. Então, eu acho que nunca vai ser errado, e agora escutem cada palavra que vai sair da minha boca. Nunca vai ser errado. Dentro da tua ciência, dentro da tua sapiência, ou seja, você dotado desse saber, você sabendo que você tem condições de salvar uma vida ou resguardar e manutenir, né, fazer a manutenção da saúde desse paciente, você lançar mão desse conhecimento. Sendo você, abrangendo a tua norma, a tua possibilidade de você fazer isso ou não, eu acho que numa discussão judicial, qualquer ser humano vivente, qualquer ser humano médio, um promotor, um juiz, ele não vai questionar a tua atitude diante de uma urgência e da emergência como um profissional da saúde juramentado que prometeu que ia tentar resguardar a vida e resguardar a saúde das pessoas acima de qualquer coisa. Ele não vai se perguntar se estava dentro do teu rol de ativos usar adrenalina ou não. Sinceramente, não me parece que esse seja o cenário, tá? Eu acho que a vida é muito mais importante do que a discussão sobre o rol de ativos a ser utilizado ou não. Se a vida desse paciente estiver de fato em perigo, se a saúde desse paciente estiver de fato em perigo, eu acho que dificilmente isso vai entrar dentro do esquadro. Talvez você seja avaliado eticamente
do seguinte sentido: por que você tem uma adrenalina no teu consultório? Isso. Mas eu acho que isso é muito residual, isso é muito pequeno diante do cenário todo, tá? Primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto, a gente não pode ignorar a lei, concordando a gente ou não. Eu acho que todos os profissionais que fazem todos os procedimentos, que têm liberdade para fazer os procedimentos, deveriam poder fazer tudo aquilo, seja em grau prescritivo, seja em grau medicamentoso, seja em grau de correção de problemas, que é inerente àquele procedimento. Se não podem fazer, se a lei ainda não permite, é a lei que está desatualizada e está errada, não é um profissional. Isso para mim está muito claro. Sim. Isso é o sistema que, infelizmente, isso é todas as interferências que a gente sabe que o sistema tem, não vou mencionar classes aqui. Por quê? Porque a partir do momento que as classes que podem fazer tudo isso limitam as outras classes, essas classes reservam o mercado. Sim. E elas ainda têm argumento para falar que elas são a única classe que tem segurança para fazer aquilo. Elas são a única classe que tem segurança para fazer aquilo porque elas conseguem manipular o sistema, a norma e a cultura para elas serem a única que podem usar adrenalina. E não porque elas são a única que tem conhecimento para fazer. Isso para mim está muito claro. É um jeito que elas usam para manipular o sistema. Tá? Mas não são os profissionais que estão errados, é o sistema que ainda não evoluiu a esse ponto. Mas o que me parece, diante desse cenário que ainda é restritivo de uma perspectiva prescricional, restritivo de uma perspectiva de receituário, perspectivo num cenário de restaurar problemas que podem acontecer, eu acho que nada mais importante do que você ter uma rede de apoio. Eu falo isso há muitos anos. E não só uma rede de apoio para o biomédico, uma rede de apoio para o dentista, uma rede de apoio para o farmacêutico, uma rede de apoio para o esteticista, mas uma rede de apoio também para um profissional dermatologista. Sim. E 99% não sabe fazer a reparação de uma baita infecção, não sabe fazer uma reparação de um problema ocular, pode chamar todos os dermatologistas do Brasil, quem sabe fazer uma injeção retrobulbar, quem sabe fazer uma cirurgia ocular, quem sabe fazer uma cirurgia vascular, quem sabe avaliar um problema, de repente, oriundo de um possível sinal de câncer, um problema oncológico. Não sabem. A maioria não sabe. Mesmo estudando o corpo inteiro. Exato. Por quê? Porque, como a gente disse no começo, é impossível que um profissional tenha todos esses conhecimentos. E mesmo que ele tenha, a ciência avança tão rápido que ele é obrigado a focar numa coisa só. Então, todos nós dependemos invariavelmente de uma rede de apoio. Exato. Seja para conter um problema emergencial, seja para olhar um problema muito raro e grave, que ele é afeto a uma pessoa que vive só daquilo. Então, tenha uma rede de apoio, procure Exato. Sempre pessoas profissionais, máquinas, redes, hospitais, para te ajudar, porque não é porque você é incompetente, é porque realmente é impossível que um ser humano tenha tudo isso nele próprio. Ele precisa de outras pessoas. Exatamente. A Camila perguntou, mas eu posso ser autuada pela vigilância em uma visita inesperada ao encontrar uma adrenalina ou medicação proibida pela minha profissão? Pode. E aí... Aí é uma discussão. Aí é uma boa discussão. Como o cenário normativo ainda não evoluiu... Sim. Aí depende muito de quem vai avaliar, né? A gente vai discutir nesse caso a possibilidade de salvar uma vida, frente ao fato de que eles têm competência para executar, diante do fato de a tua norma não permitir que você tenha esse ativo na tua clínica. O que é mais danoso? Porque a gente está falando de saúde pública aqui. Esse é o macro valor que está envolto aqui. Se a gente está falando da saúde pública, o que é mais danoso para a saúde pública? Você não poder salvar uma vida diante de um quadro que muitas vezes não está relacionado ao procedimento, mas está relacionado a um quadro cardiovascular Exato. Que esse paciente pode ter, que nem ele sabe. Exato. Por exemplo, o que é mais danoso para a saúde pública? Você ter uma adrenalina ali, devidamente biossegura? Sim. Ou você não ter, para respeitar a tua norma, e esse paciente eventualmente perder a vida, ou perder alguma função importante do corpo dele, porque sanitariamente não é interessante que se tenha esse ativo lá. Então, eu acho que é uma boa discussão. Exato. E assim, muito cuidado, porque, gente, a gente aprende sobre adrenalina, mas a adrenalina mata também, tá? Então, não é porque eu tenho que ter, porque disseram que eu tenho que ter. Não, a gente precisa estudar sobre isso. Porque também, se você fizer o uso e o paciente morrer, aí também, né, Catane? Foi.
Então, tem que ter esse cuidado, viu, gente? Agora, uma coisa muito importante. Boletim de ocorrência, Catane, é necessário em casos de... Por exemplo, eu já tive intercorrências muito graves que eu decidi, na minha avaliação, pegar para mim. E aí eu fiz o boletim de ocorrência, porque eu achei necessário, e depois eu fui estudar algumas normas da Anvisa, algumas coisas. O que você acha sobre isso? É necessário em alguns casos? Cara, o boletim de ocorrência é uma ferramenta que ela é utilizada quando a gente se depara com um delito, né? Quando a gente se depara com um crime. O boletim de ocorrência ele não é meio para registrar nada. Sei. O boletim de ocorrência não é um cartório. O boletim de ocorrência ele é o início do processo avaliativo de um potencial crime. Então, o boletim de ocorrência ele deve ser feito em casos onde o profissional ou o paciente ele acredita que um crime foi cometido. Aí o delegado de polícia e todos os outros agentes públicos vão avaliar se de fato esse crime aconteceu. Mas no boletim você é o comunicante. Então você é o comunicante de um potencial delito, de um potencial crime. Por exemplo, um profissional que exerceu ilegalmente sua profissão. Um profissional que cometeu um erro muito grave, com isso gerou uma lesão corporal diante de uma imprudência, negligência ou imperícia. Um profissional que, por intenção, ele estava atuando de uma maneira completamente fora de prumo, ele não sabe o que ele está fazendo, ele nem profissional da saúde é. Ou seja, se aquele comportamento daquela pessoa na vida, na realidade, no cotidiano, no caso concreto, ele se enquadra dentro de algum dos tipos que são considerados crimes, um boletim de ocorrência deve ser feito. Só nesses casos. Sim. E a notificação para a Anvisa? Aí é numa situação que envolva... A Anvisa ela é responsável por avaliar aspectos sanitários, aspectos de saúde, aspectos de biossegurança. Ela não é responsável por avaliar caso concreto. A Anvisa não avalia se o profissional errou ou acertou. A Anvisa não avalia crime. A Anvisa, por exemplo, você vai fazer uma notificação para a Anvisa se você observar que algum tipo de produto, de ativo, de material, de substância que é irregular, por exemplo, hoje, né, o fenol. Sim. O fenol, não que eu concorde com isso, ele é um produto que hoje ele está restrito de utilização por parte da Anvisa. Então, se o fenol, não estou falando do ativo Croton, por exemplo, se o fenol foi vendido, se o fenol foi utilizado por algum profissional, uma notificação para a Anvisa pode ser feita, porque existe um produto que é considerado não biosseguro temporariamente, está sendo utilizado e com isso, em tese, normativamente, colocando a saúde pública em risco. Certo. Eu estava com uma nota técnica da Anvisa, Catane, do segundo semestre de 2024, por isso essa pergunta, que fala, depois eu vou achar para você direitinho, mas fala da obrigatoriedade de notificação em casos de eventos adversos, infecções ou complicações graves. Eu também não sabia disso, que deve ser notificado para a Anvisa através do sistema Notivisa. Mas perceba, primeiro, eu não acho que essa nota da Anvisa ela seja completamente legal, tá? Entendi. Primeira coisa, porque a Anvisa, como eu te falei, a Anvisa é o órgão que ela protege a saúde pública. Sim. Ela não avalia caso concreto. Não existe o tribunal da Anvisa. A Anvisa vai avaliar o quê? Vai avaliar se foi uma isquemia, se foi um Então, eu eritema. pensei sobre isso, mas eu achei estranho. Eu vou te mandar. Agora, você perceba, ela fala em infecção ali, né? Então, ela cita isso, porque o ponto é o seguinte, aqui me parece que está muito relacionado com situações infecto-contagiosas. É porque a Anvisa ela avalia a rigidez sanitária, a sanidade do ambiente. E não da execução daquele profissional naquele procedimento. Por isso que não existe alvará para pessoa, existe alvará para espaço. Exato. Essa é a lógica. Nossa, Catane, é engraçado que a gente vai lendo e interpretando. Por isso que é bom um advogado para ajudar a gente a interpretar isso, porque eu sou meio que um bichinho de estudo, sabe? Eu fico sempre por dentro do que está acontecendo. E agora, trabalhando nessa parte de intercorrências, você e toda a sua equipe me ajudou demais, porque eu não tinha uma referência. Por exemplo, fulano faz isso, atende só esses casos. Então, eu errei muitas vezes, né? E tudo que a gente está passando aqui é uma coisa muito nova e nobre. Para mim, isso aqui está valendo muito ouro. E o mais importante, então, na sua opinião, né, como advogado, é documentação, tudo escrito e assinado. Isso que vale para qualquer
juiz, é isso que está valendo, não é nenhuma outra notificação. Quando a gente fala de um problema acontecendo, a gente fala de documentação. Não tem outro lugar para olhar. Qualquer tipo de definição, se você errou ou não errou, em qualquer órgão, vamos lá, Anvisa, Procon, vigilâncias municipais e estaduais, Tribunal de Justiça, Ministério Público, delegacia de polícia, qualquer situação de qualquer órgão, qualquer fiscalização, qualquer agente público, para ele avaliar se ele acredita que a responsabilidade é tua, seja uma responsabilidade civil, criminal, ética, sanitária, ou seja o que for, qualquer coisa ele vai buscar na documentação, naquilo que é palpável, a avaliação, ele vai extrair dos documentos a resposta. E isso seja na tua anamnese, nos exames que você fez, no teu termo de consentimento, nas tuas evoluções, no teu contrato, no teu prontuário, nas fotos que você tirou, nos laudos que forem feitos, e aqui quando eu digo exames, digo consentimento, digo documentos, digo evoluções, é inclusive as evoluções e o prontuário, as anotações e as etiquetas dos produtos do pós. Depois que a intercorrência aconteceu. Porque, como eu disse, a responsabilidade não vai até o momento que você executa e o resultado chega ao fim. A responsabilidade, ela perdura. Então, são absolutamente todos os documentos, registros, anotações, fotos, exames, laudos, receitas, absolutamente tudo aquilo que compõe esse dossiê chamado prontuário. Deste lugar, vai ser tirada a análise, vai ser interpretado, vai ser avaliado a partir desse espaço, mas nenhum outro, se você é uma pessoa que tem responsabilidade por alguma coisa que aconteceu ou não. Exato. Nossa, Catane do céu, não quero ir embora dessa live, não. Eu tô aprendendo tanta coisa. Que interessante, né? Mais uma dúvida, né? Teve mais de... Eu cataloguei aqui muitas outras dúvidas, mas, assim, as mais importantes. O paciente pode omitir informação, isso a gente sabe. E aí eu vou ser responsabilizada por isso também, né? Porque eu vou estar anotando ali, ele omitiu ou não... Eu não tive esse manejo de fazer outras perguntas para tentar ir arrancando o que eu realmente quero saber, porque às vezes o paciente não responde. Você tem alergia? Não. Mas ele não sabe que rinite, sinusite, ele não sabe que isso também configura. Tá. E aí, acontece algo, eu também vou ser responsabilizada por isso, porque o paciente não omitiu. Eu posso hoje gravar a minha avaliação com consentimento do paciente? Isso é legal hoje em dia? Fazer a gravação do áudio? Vamos lá. Antes de falar sobre a gravação, sim, é importante dizer uma coisa. Omissão de informação. Se você... Eu vou estabelecer uma premissa aqui, tá? A premissa que eu vou estabelecer é: a sua anamnese é boa, para facilitar o entendimento. Ou seja, lá tem as perguntas tops para você identificar aqueles dados clínicos que são importantes para você continuar e aqueles dados clínicos que são fundamentais para você cravar que esse paciente tem uma indicação para fazer aquilo que é necessário fazer para resolver ou melhorar a queixa dele. Ponto. Mesmo diante disso, o paciente resolveu mentir ou não dar uma informação. Primeira coisa, você só vai ser responsabilizado por alguma coisa que aconteça em função desta omissão em dois casos. Primeiro, se haviam outras formas, por exemplo, exames, que são exames de rotina, exames clássicos, exames de fácil realização, exames que estão enquadrados dentro dos exames que a tua classe pode fazer, dentro dos exames que você tem competência para fazer. Se você poderia descobrir de outras formas diagnósticas que aquele tipo de situação existia, você vai ser responsabilizado por negligência, lembra? Porque você deixou de fazer algo que poderia ter sido feito, algo que estava dentro da sua alçada de conhecimento, dentro da sua competência profissional. Só que não basta isso. O problema, a intercorrência que o paciente sofreu, a adversidade que ele está acometido, tem que ter um nexo, a gente chama isso no direito de nexo de causalidade. Tem que ter uma relação direta com a informação que o paciente omitiu. Vou dar um exemplo. O paciente, ele omitiu, por exemplo,
que ele já teve processos alérgicos em outros lugares. Mas a intercorrência que ele teve foi uma ETIP. Sim. Ou seja, a informação que ele deixou de dar não tem relação nenhuma com edema transitório, permanente, intermitente, percebe? Então, tem que existir uma relação com a omissão da informação e com a sua falha de usar outras ferramentas de diagnose suficientes para descobrir aquele potencial gerador de problema com a adversidade que ele teve no futuro. Assim funciona. Perfeito, perfeito. Agora vamos para a gravação. Eu respondi isso hoje para uma cliente, inclusive. Tem 2 tipos de gravação. Cara, essa aula aqui vai demorar uns 50 anos para outro advogado dar, tá? Porque a pessoa Olha, gente, que honra! Essa é a verdade. Eu tô amando, Catane, sério. Você pode... Você não vai encontrar isso em outro lugar, nem pagando. Pode pagar quanto Meu for, Deus. que não dá para ter. Tem que ter vivido tudo que eu vivi para falar isso aqui. Agora, sobre a gravação. Tem a gravação para fins de segurança da clínica. Tô dando uma informação boa aqui, tá? Aula de câmera. Perfeito. E tem a gravação para fins de registro da consulta. Esse tema é um tema bem sinuoso, tá? Tem várias variáveis aqui. Várias variáveis é prolixo, né? Mas tudo bem. Mas é porque são várias variáveis. Vertentes, né? Se é prolixo, tá errado a prolixidade. Vamos lá. Para fim de segurança. São aquelas câmeras que você bota no meio do consultório, tipo assim, para evitar que alguém roube um objeto. Sim. Para essas aí, basta que você coloque uma placa. A placa na parede lá. Você está sendo filmado, estão sendo registrados, seus dados estão sendo colhidos, imagem e voz para fins de segurança. O paciente ele pode negar ter sua imagem armazenada. Aí você simplesmente não armazena a imagem desse paciente que ele não quer que armazene. Mas só que você colocando uma placa, se for para fins de segurança, beleza. Agora, se você registrar alguma informação de caráter procedimental, né? Você está com uma câmera dentro do teu consultório. Eu oriento 3 medidas. Ou seja, estou dizendo aqui que dá para fazer. Quais são as 3 medidas? Primeiro, também um aviso público, pode ser uma placa na parede, mais uma solicitação de ciência dentro do teu termo de consentimento, onde o paciente ele dá a ciência dele de imagem e voz. E terceira coisa, se você tiver um site, dá para você colocar nas políticas de privacidade do site, já avisando que isso acontece na tua clínica. Uhum. Essas são as hipóteses, tá? Mesmo com essas hipóteses aqui, cara, a imagem é uma coisa protegiderésima pelo mundo do direito. Então, é um direito fundamental, sensível, violento. Então, tanto nos casos de antes e depois, quanto nos casos de imagem ou só voz, não interessa. Se o paciente disser que ele não quer, você não tem o que fazer, você não pode registrar. Então, por isso que é importante que ele dê ciência. Uau. Isso é muito importante. Eu tenho feito muito isso, Catane, porque às vezes o paciente, principalmente o da intercorrência, ou até mesmo o paciente que vai procurar estética, ele não presta muita atenção em tudo, né? A atenção não está totalmente voltada naquelas 2 horas de avaliação, né? E às vezes, você não disse isso, mas eu disse. Ou não está registrado em lugar nenhum. Por isso que hoje a gente faz essa anotação, essa assinatura, a gente faz a ciência no termo de consentimento. Mas eu achei muito interessante, até na política de privacidade do site, o paciente já saber que vai acontecer dessa forma, e isso é muito importante. Eu acho que sobre esse assunto é isso. Alguém tem alguma dúvida desse assunto? Eu não vou roubar muito seu tempo, não, tá, Catane? Imagina, tudo certo. Mas outra coisa muito importante aqui da gravação eu falei. Isso aqui eu acho que você já fala nas suas redes sociais. Eu quero coisas bem assim, chocantes. Hã? As documentações prontuário online.
Ah, tá. A Clínica Meire, né, colocou as documentações e prontuários online têm validade jurídica? O ponto da documentação online é a assinatura, tá? Isso é um tema que ele é decidido de formas diversas no judiciário ainda, tá? Porque a assinatura eletrônica é uma coisa muito nova. Então. Mas o que vocês têm que se atentar é que a assinatura eletrônica precisa ser válida. Toda vez que vocês contratarem um sistema, vocês questionem esse sistema, se esse sistema ele fornece uma assinatura eletrônica válida para fins jurídicos, né? Uma assinatura eletrônica válida, basicamente, é aquela assinatura que garante a autenticidade de quem está assinando. Eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo já assinou alguma vez na vida aquele tipo de assinatura que tem tipo um... Vou mostrar. Tipo um quadradinho assim, ó. Sim. Tá vendo aqui? Um xizinho. Que é aceito os termos gerais. Se for um advogado bom do outro lado, ele vai perguntar assim, tá, mas como é que você me garante que foi a paciente que marcou esse X aí? Percebe? Não tem autenticidade. Você não tem comprovação de veracidade e autenticidade. Então, tem que ser assinaturas que... É tipo o Instagram. Sabe aquela proteção de 2 fatores? A pessoa recebe a informação num canal pessoal dela, tipo o celular, o e-mail dela, que só ela poderia abrir para aceitar. Isso aumenta a probabilidade daquilo ser autêntico e verdadeiro. Boa. Mesma coisa a assinatura escrita, né? Você tem exames e formas de avaliar, isso é uma perícia, chama perícia grafotécnica. Você consegue avaliar se aquela assinatura é aquela pessoa até pelas formas, curvilíneas, morfologia do negócio. Sim. É bem interessante. Então, são tipos de assinatura eletrônica digital que garantem que aquela assinatura é realmente daquela pessoa. Mas sim, de modo geral, a grosso modo, a assinatura eletrônica é válida tal qual a física. Ok. Tá. Penúltima pergunta aqui, ó. Se o paciente recusar um encaminhamento que eu fiz, né? Um encaminhamento. Como registro essa situação para me proteger? Então, eu preciso que ele seja encaminhado, ele não quer. Ele quer que eu resolva. Como eu posso me proteger? Aqui, eu vou começar da parte preventiva. Aqui é importante que no termo de consentimento já tenha uma indicação de que um encaminhamento pode acontecer. Eu confesso que eu acabei de pensar isso, tá? Boa. E Catane. Nem nos meus termos tem isso. Eita. Nem nos meus termos tem isso. Vou atualizar, acabei de pensar. Encaminhamento pode ser necessário. A gente... Exatamente. Eu acho que é legal colocar. Boa. Não acho que é uma coisa assim, tipo, imprescindível, mas eu acho que aumenta a força da proteção jurídica se coloca. Segundo ponto. Se acontecer essa situação, você vai fazer um termo próprio, individualizado, que ele pode ter vários nomes. O nome desse termo é o que menos importa, tá? Mas o ponto é que ele pode... Eu vou dar vários nomes, tá? O primeiro termo pode se chamar termo de dissentimento, que é o contrário do consentimento. Ou seja, o profissional se resguarda que o paciente dissentiu, ou seja, ele não consentiu com a necessidade de fazer um reparo a partir de um encaminhamento em outro profissional. Mas pode também, por que não, ser um termo de suspensão do tratamento. Ou também um termo de rescisão de contrato. Porque se nós concordamos no começo dessa aula e dessa conversa que o procedimento ele não termina enquanto os efeitos, sejam bons ou sejam ruins, daquele tratamento perduram, significa que se você precisa encaminhar para amenizar ou resolver um problema, para que o tratamento chegue ao seu final da melhor forma, o tratamento ainda não acabou. E se o tratamento não acabou e o paciente quer interromper o tratamento antes dele terminar, ele está rescindindo o contrato. Pode se chamar termo de interrupção de tratamento também.
Aí a gente avalia caso a caso. Sim, porque num caso de intercorrência, o paciente pode dizer, não vou assinar essa rescisão não, porque eu quero o dinheiro de volta, ou eu quero que você se vira e melhore isso aqui que você fez. Tá. Por que depende? Porque tudo depende de como o paciente vai estar, né? O paciente, se você conseguiu acolher o paciente, se você ainda tem a confiança do paciente, aí entra a parte psicológica de comunicação, a parte de criação de conexão, de confiança, de gostar. Se o paciente estiver na tua, ele vai assinar qualquer coisa. Se o paciente não tiver, isso quer dizer, se o paciente pedir o dinheiro de volta, já ferrou. Então ele não vai assinar nada enquanto ele não tiver o dinheiro, ele vai usar meio que como um condicionamento. Só assino se você me der o dinheiro, porque eu não quero mais ver tua cara e eu quero escolher outro profissional. Se o paciente ainda remanesce com confiança em você, ele vai assinar esse documento só para consentir que ele está sendo encaminhado para outra pessoa, que o tratamento continua, que isso não significa que houve um erro, que outro profissional ele vai ser um coautor do tratamento. Se ele não está terceirizando a responsabilidade. Outro profissional está vindo para ajudar, mas o tratamento continua sendo de responsabilidade dos dois. Então, esse documento ele serve para, digamos que, ratificar, reforçar como vai se dar o tratamento após a existência dessa diversidade. E o paciente também vai consentir que aquilo não é um erro, ele vai consentir que ele sabia que problemas poderiam acontecer, tal qual já estava no termo de consentimento. Perfeito. É tudo muito individual, né, Catani? Não tem como a gente... Por isso que o pessoal, assim, tá ali perguntando sobre onde encontra esses termos, como que faz. E a equipe, gente, do Catani, vocês têm... Vão estudar vocês, entender o que vocês fazem. Não tem como a gente passar. É tudo diferente. Igual o meu de intercorrência é totalmente diferente. Então, isso é importante vocês procurarem, viu? Assim... Vocês estão vendo que tem bagagem, né? Diferente. Já teve algum caso, Catani, que você suou muito para ganhar e tinha todo o respaldo, mas deu como... Já. Tudo, né? Normalmente os casos... Foram vários, né? Mas normalmente os casos que envolvem essa situação... diagnóstica, sim, eles são os piores, porque o que acontece? Em razão da imaturidade do sistema à frente, diante da imaturidade do sistema, inclusive normativo, inclusive da imaturidade e da falta de solidez de conhecimento dos juízes, promotores e agentes avaliadores desse tipo de caso, as situações elas ficam, inclusive, imaturidade e desconhecimento até dos peritos, sobre as características inerentes ao mundo da estética e o diagnóstico na estética. É muito complicado, porque é meio como a gente precisasse trazer conhecimento e elevar a consciência até de quem julga. Nossa. Então, já tiveram vários casos onde eu percebi que claramente, por uma visão quadrada, por uma visão turva, porque é aquela coisa, se você está conversando com uma pessoa que não tem a expansão de consciência necessária para conversar sobre aquilo, cara, parece que a informação não entra na cabeça. Então já teve situações, por exemplo, de intercorrências muito raras, tipo rejeição ao ácido hialurônico, alergia ao gel. Isso é raríssimo. Sim. Ele está descrito na literatura como 1% de chance de acontecer. Uhum. Só que se for um juiz muito conservador, um perito muito cabeça fechada, ele vai dizer, porra, mas você devia ter feito um teste. Cara, mas nem na literatura tem indicação para fazer teste alérgico disso. Ninguém... Não é garantia, Ninguém no mundo operacional vai fazer, e mesmo assim, às vezes faz o teste e não acusa. Existem uma série de variações e de pontos interferentes aí que podem ser avaliados. Mas então, diante dessa imaturidade do sistema, do Poder Judiciário, dos órgãos avaliadores, eu já tive várias situações que ganhei e perdi. Algumas que eu ganhei nem eu achava que era para ter ganho. E algumas que eu perdi, que eu realmente achava que a gente ia ter ganho com certeza. Mas é aquela visão fechada do tipo, o paciente sofreu muito, logo algum erro deve ter acontecido, sabe? Não é possível que não aconteceu. Olha a cara do paciente. Às vezes, cara, o juiz, o promotor, o delegado são seres humanos, né? Você vê uma papada enorme, com um hematoma horroroso, denso, feio, né? Isso impacta qualquer ser humano que avalia. Então, se você não tiver uma explicação muito boa, se você não tiver uma perícia, às vezes um assistente de perícia privado, contratado por você,
para contrapor a visão do perito que já está lá, para trazer uma visão diferente para quem está avaliando, às vezes você vai perder mesmo com razão. Meu Deus. O judiciário é meio que como se a gente fizesse mais do que entregar informação, a gente precisa educar. É um trabalho muito duro. Não dá para ficar sem assessoria, né? Jurídica nessa difícil, área. Catani, para terminar, eu quero saber, duas coisas para terminar. Eu falei que era penúltimo, mas duas coisas juntas. Primeiro, eu quero saber de você como advogado, talvez o maior hoje do Brasil na ROF, né, na parte de profissionais da estética. Quão relevante você acha esse trabalho que eu estou fazendo em relação a intercorrências? Logo você, que hoje está em vários congressos que falam sobre técnicas, marketing, posicionamento, que isso é muito importante, muito mesmo, mas qual é a relevância que você dá para esse conteúdo aqui que eu estou fazendo, né, essa semana? E se você puder dar um conselho, um único conselho para proteger a carreira dos profissionais da estética diante da intercorrência, qual seria esse único conselho? Perfeito. Sobre a importância dessa temática e do teu projeto, eu vou começar dizendo o seguinte, eu observo algumas características em comum nas pessoas que prosperam, nas pessoas que têm sucesso, especialmente sucesso a longo prazo. E essa característica é enfrentar os temas que dão medo. É se colocar diante de situações que não gostam. Ninguém na face da Terra vai ter um resultado em comum, vai ter uma carreira sólida, vai ganhar mais dinheiro que a maioria, vai sair da mediocridade, vai sair de uma situação mediana, vai assustar o mundo com resultados que ela não imaginava que ela poderia ter, se ela só fizer o que gosta, se ela só trabalhar com confortável, se ela não enfrentar absolutamente nada daquilo que ela tem medo, se ela não se colocar diante de situações que sejam situações a priori amedrontadoras. Então, eu acho que a primeira característica, cara, sabe aquela história, só consegue um casamento de longo prazo quem tem coragem para ter conversa difícil? Uau. Essa é a maior analogia. Só consegue ter uma carreira de longo prazo quem tem coragem de se deparar, de estudar, de se envolver também com os temas difíceis. Porque lidar com situações de resultado bonitinho, com todo respeito, qualquer idiota faz, né? Qualquer pessoa vive num casamento, por exemplo, se só tiver parte boa no casamento. Qualquer um. Até a pessoa mais inapta para estar nesse casamento. Agora, você realmente consegue criar coisas maravilhosas na tua vida em qualquer área, seja no mundo da estética, seja no casamento, seja no trabalho, seja com a tua equipe. Se você tiver coragem, se você for um líder capaz de também trazer para a mesa as conversas difíceis, os temas difíceis, as situações difíceis, eu acho que sim, a intercorrência é uma delas. Né? Quem que foi o maior piloto de Fórmula 1 do Brasil de todos os tempos? Ayrton Senna, né? A gente falou bastante dele nos últimos tempos. Qual que era a maior especialidade dele? Dirigir no ambiente que a maioria não gostava de dirigir, que era chovendo. Que era o mais difícil, que era o lugar que podia ter mais acidente, que era o lugar que podia ter mais intercorrência nas pistas de Fórmula 1. Era o lugar que ele treinou mais, que ele se desafiou, que ele enfrentou o medo. E por isso que ele se tornou o maior piloto. Tem pessoa que quer se tornar o maior harmonizador, o maior piloto das suas vidas, das suas carreiras, mas não quer se deparar com os temas difíceis e com as possibilidades de sabores. Então, cara, se coloque diante... E qual que é o segundo ponto que conclui esse? Existe um princípio latino no mundo do direito que chama a maiore, que eu uso muito ele para defender os profissionais, que ele basicamente diz o seguinte: se você pode fazer o mais, você pode fazer o menos. Uau. Para que eu vou usar ele agora? Eu vou usar ele agora para dizer o seguinte, cara... Se você tem conhecimento anatômico, psicológico, dermatológico, fisiológico, metabólico, de biotipo, fototipo, avaliação muscular, se você tem todos os conhecimentos para resolver uma intercorrência, eu acho muito difícil que você, por tabela, não tenha os conhecimentos também para ser um baita profissional, produtor de maravilhosos resultados. Se você sabe o mais, você sabe o menos. Eu acho que esse é o caminho. E, respondendo a segunda pergunta... se eu pudesse dar uma dica para as pessoas... para proteger a carreira desses profissionais. Para proteger, eu acho que é se apossar, se apropriar dos conhecimentos relativos àquilo que vai acontecer, não é que pode acontecer, aquilo que vai acontecer de adverso na tua carreira. Não só nas intercorrências.
Porque intercorrência é uma situação não esperada, é uma situação fora de esquadro, é uma situação fora da normalidade que pode acontecer na tua vida. E pode acontecer várias. Você pode encontrar um paciente problema, esse paciente ser um inferno e não acontecer uma intercorrência. Então, o ponto é, se aproprie não só dos conhecimentos que tragam a tua vida para um mundo gostosinho, confortável e sem enfrentamentos. Se aproprie de conhecimentos, não espere as situações desagradáveis acontecer para você aí ir se apossar dos conhecimentos necessários para resolver. Não vai dar tempo, meu amor. Você vai perder tua carreira, você não vai ter tempo, você vai se desesperar, você não vai ter nem fibra emocional para lidar com essa situação se você não se colocar nessa situação antes. Então, se coloque nessas situações desagradáveis, nessas situações que te dão medo, nessas situações que você não esperava estudar, nessas situações que você imagina que não te dão dinheiro, que aí você vai ver uma mágica acontecer. Você vai ver você começar a ganhar dinheiro justamente porque você ficou mais próximo e familiar daqueles temas que a maioria não gosta de ter familiaridade. Então, se jogue, mergulhe nesse cenário de todas as intercorrências que podem acontecer na tua vida, que você vai ver como vai facilitar todas aquelas outras coisas que são as coisas que todo mundo faz. Exato. E assim, Catânia, eu quero te agradecer por estar aqui. Você é um exemplo do que acabou de dizer, porque você se desafiou e se destaca hoje porque você sabe coisas que a maioria dos profissionais da harmonização não sabe. Então, você renunciou muita coisa, esteve em cursos, tentou entender de diversas formas esse mundo. Então, para mim, você é o próprio exemplo do que acabou de dizer. E eu tenho certeza que o que você está vivendo é só o início. Você sabe o quanto eu e minha família te adora, a gente honra a sua vida sempre, onde a gente vai. E é só o início do que está acontecendo. Grandes portas você abre e grandes portas se abrirão para você, porque você é essa pessoa. Hoje você está aqui com toda humildade. Eu nunca vi uma pessoa tão humilde assim. E com certeza você agiria dessa forma com qualquer um que está aqui. Eu acho assim que você não muda quem você é e talvez por isso você está onde está. E que seu coração continue sendo esse, viu? Independentemente de onde você chegue. E você merece, viu? Amém. Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui, não só pelo tema, mas por essa família que eu tenho um carinho muito grande também. Eu acho que não foi você que escolheu esse tema, né? Foi esse tema que te escolheu. Foi. Você precisava cuidar mais das pessoas e reverberar esse teu coração. E eu acho que só a estética, só o procedimento, só o embelezamento não te proporcionaria isso. Você precisava cuidar mais. E eu acho que talvez existiriam poucas pessoas que teriam a capacidade de cuidar tudo, porque lidar com intercorrência nada mais é do que cuidar, né? E cuidar, eu sei que não só você, mas a tua família inteira cuida muito bem. Então, espero que isso se perpetue, espero que mais pessoas consigam, o mais rápido possível, observar valor, não só nesse tema, mas em você e em todas as pessoas que visam e que buscam essa segurança, porque eu queria acabar essa minha participação dizendo o seguinte, o que eu noto de 99% das pessoas, as pessoas esperam perder a paz para perceber o quanto a paz é importante. Cara, busca a paz antes, meu. Busca a paz antes, né? Você tem, isso tá acessível. Isso tá, todo mundo já perdeu a paz em algum episódio da vida, não é uma bosta, não é horrível. Busca a paz antes, cara. Busca a paz antes, você tá com essa oportunidade agora, né? Investe na tua paz, você não tá investindo na Vanessa nem em mim. Você está investindo na tua paz, em você. Todo mundo coloca no Instagram, né? Não, eu só quero paz, tranquilidade, namastê, né? Só quero uma vida boa. Daí, quando tem a oportunidade de investir na paz, não investe. Então, agora é a tua chance de investir na paz, rapaz. Isso. Investe. Essa é a tua chance. Exatamente. Obrigada, viu, Catânia, por tudo. A rede social do Guilherme, Dr. Guilherme Catânia, é @Guilherme Catânia com 2T, ADV, viu, gente? Tá lá no meu Instagram e façam essa assessoria com ele, com a equipe dele, que a equipe dele, eu vou te falar, viu, Catânia? Que isso. É top. A Stephanie, meu Deus, depois eu te elogio assim, mas olha, que equipe. E obrigada, viu, mais uma vez por tudo.
Imagina. E o seu Agradeço. conteúdo de segurança jurídica que você disponibilizou para mim também está sempre comigo em tudo que eu faço e eu te agradeço por isso também, viu? Imagina. Obrigada. Bom continuidade aí de projeto para vocês. Galera, não vacilem, hein? Não vacilem. Vai. Acelera aí. Acelera a tua carreirinha, vai. Isso aí. Bom, beijo no coração de todo mundo aí. Beijo. Tchau, tchau. Gente, é o seguinte. Dia 5, depois de amanhã, é o nosso workshop intercorrências faciais. Então, você vai preparar até pipoca, porque eu nem sei que horas que eu vou embora daqui. Dia 5, às 20 horas, tá? Se inscreva no link que tá na minha bio para vocês participarem. E aí, vocês estão vendo aqui o nível de aula, porque para chegar no dia 5, vocês têm que estar nivelado ao que eu estou falando, ao que eu vou falar. Tudo isso faz parte desse workshop. E esse é um presente nosso para você. Inclusive, o Catani me surpreendeu demais hoje com um conteúdo que ele nunca deu para ninguém. E vocês são privilegiados mesmo de estarem aqui. Amanhã, o tema é urgência e emergência. Então, amanhã, aconteceu uma epilepsia, aconteceu uma parada respiratória, aconteceu uma crise de pânico enquanto eu estava fazendo o preenchimento de olheira do meu paciente. Gente, amanhã vocês vão ter uma aula de pronto-socorro que vocês nunca viram. Então, assim, não perca. Essa aula de hoje, se vocês puderem mandar para as pessoas que talvez não pôde estar aqui, mande para elas assistirem, porque não vai ficar no ar. Fala que é inédito mesmo, do Catani lá, que a gente perguntou. Vocês estão extremamente convocados para estarem amanhã e estarem no dia 5, que é o dia mais importante, que nós vamos juntar tudo e eu vou aprofundar com vocês sobre o meu método, tá? Porque vocês estão vendo aqui a ponta do iceberg e eu preciso que vocês aprendam muito mais profundo sobre prevenção, sobre como diagnosticar e como tratar uma intercorrência. Então, eu não posso finalizar dia 5, que é o meu aniversário, sem que vocês saiam daqui sabendo isso, porque essa é a minha missão, igual o Catani falou. Agradeço muito cada um de vocês por tanto amor, tanto carinho que eu recebo. Eu vou finalizar a aula agora. Curta esse vídeo se você puder, encaminhe mesmo, pessoal, porque não vai ficar muito tempo no ar. Aquelas pessoas que você ama e quer que cresça nessa área, gente, envia. Essa aula do Catani foi que aula. Não perca amanhã também, tá? Amanhã nós vamos falar de coisas que ninguém fala. Inclusive, a última vez que as pessoas estudaram sobre esse pronto-socorro foi para tirar a carteira de motorista, que a gente estuda daquele jeito male-male, né? Então, vamos aprender, porque a gente pode salvar uma pessoa ali no ponto de ônibus, lá no restaurante, no estacionamento, e nós vamos falar sobre esse tipo de urgência e emergência em consultório. Escolhi a dedo também, tá? Com o Dr. Rafael Bepler, que é um médico que trabalha com urgência e emergência só. Então, vem que a bagagem é grande, ok? Chama seus amigos, chama os profissionais para participar. Gente, eu mereço pelo menos uns likes aqui, né? A minha equipe falou assim, fala para a turma deixar uns likes aí para você. Coloca ali um joinha, porque acaba ajudando, eu estou aprendendo sobre isso, mas acaba ajudando mais pessoas a chegarem até essa aula, que nada mais tem um propósito muito nobre, vocês sabem disso. Algum outro recado? Tem vários outros conteúdos aqui no canal, que talvez vocês nunca tenham assistido, que está também no Insider, em outros lugares que a gente faz. Então, tem muitos presentes aqui para vocês. De toda forma, amanhã eu espero vocês. Eu vou fazer um post agora. Por favor, eu quero que vocês não me agradeçam assim, me agradeçam escrevendo lá. Doutora Vanessa, eu aprendi isso, porque para mim é o que vale, tá? É o que vale, é o que vocês saíram daqui diferentes de como chegou. E tudo foi escolhido a dedo. Eu consegui reunir essas pessoas, esse tipo de conteúdo e material. Então, vocês sabem que amanhã vai ter muito mais e dia 5, então vocês nem têm noção do que vai acontecer aqui. Um beijo,
no coração de vocês, que Deus abençoe, uma noite de descanso, e amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui para a live de urgência e emergência a nível de consultório, ok? Um beijo no coração. Deus abençoe. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.